Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais um encontro de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 70. Muito bem, temos como objeto de conhecimento a reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. Como detalhamento, temos aí os gêneros que podem ser trabalhados: romances infanto-juvenis, contos populares, toadas, lendas amazônicas, brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, contos de terror, narrativas de enigmas, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa, como sonetos e cordéis, videopoemas, poemas visuais, dentre outros, certo? Então vocês já viram ali que está grifadinho a palavra mitos, né? Então vamos à nossa aula falar um pouquinho de mitos para vocês. Muito bem, vamos então ver o que é mito. Olha só, qual é o conceito da palavra mito, né? O que é um mito? A palavra mito vem do grego mitos, que significa fala, narração, concepção. Então, essa palavra ela vem justamente aí dessa narração, dessa concepção, dessa fala, né? Então, o mito ele está atrelado a isso. Muita gente usa a palavra mito para dizer, para fazer sinônimo da palavra mentira. E a gente vai entender nessa aula que não é dessa forma, tá? A palavra mito ela não é um sinônimo da palavra mentira, tá bom? Continuando. Na atualidade, é mais compreensível a origem de determinadas coisas, como, por exemplo, criação do universo por meio da teoria do Big Bang, até a evolução humana. Continuando. São vastas as informações que estão à disposição, ainda mais na era da tecnologia, mas nos primórdios não havia tanta informação assim. As pessoas viviam sem saber o que havia antes, com pouca visão do que haveria depois. É nesta situação que surgem os mitos. Continuando. Ao longo da história da humanidade, encontramos a necessidade de explicar o que fazemos aqui, como chegamos e o que está acontecendo ao nosso redor. Os povos antigos explicam o que acontecia em termos ambientais, o que estava certo e o que estava errado, por meio de mitos e lendas. A intenção do mito é basicamente tentar explicar, através de narrativas, os mistérios que envolvem os humanos e todo o universo em volta. O mito é um relato oral, que com o passar dos anos faz variar os detalhes porque são transmitidos de geração em geração. Foca aí, olha só. Volta só um pouquinho para mim. É esse ponto que eu queria chegar com vocês, tá? Qual é a intenção do mito? É tentar explicar, tá, através de uma narrativa, né, da oralidade aí, os mistérios que envolvem os humanos e todo o universo em volta. O mito ele é esse relato oral que, com o passar dos anos, ele vai sendo acrescentado detalhes, assim como as lendas, porque é transmitido de geração em geração, né, por essa questão da oralidade, pela oralidade. Então, basicamente, ele tem essa função, essa intenção de explicar algo através das narrativas, aí, né? Os mistérios que envolvem o mundo, o surgimento de algo, como que o mundo surgiu, né? Como que surgiu determinada planta, né? Determinada árvore. Então, o mito ele vem justamente para tentar explicar, né, esse surgimento de algo, tá bom? Continuando. Com o desenvolvimento da escrita nas sociedades, o mito foi se adaptando em termos literários. Por isso, a variedade em suas versões e nuances, tá bom? E aí nós temos a classificação desses mitos, olha só. Eles vão se dividir em mitos cosmogônicos ou de criação de mundo. Quando nós falamos, né, de mitos cosmogônicos, nós estamos falando de mitos de criação do mundo segundo alguma etnia, né, segundo algum povo. Os etiológicos, que é de origem de algo que surgiu aí, inclusive nós temos exemplo na nossa aula. E por fim, os escatológicos, que é o de fim de mundo, né? O mito ali, o mundo se acabou em uma determinada época e nós temos então um mito para explicar também esse fim do mundo, que nós chamamos de mitos escatológicos, tá bom? E aí, os mitos cosmogônicos, né, os escatológicos, os etiológicos,
em específico, os cosmogônicos, eles narram o surgimento do universo e também qualquer outra coisa que se origina da criação do universo. São eles que vão sustentar aí os demais mitos. Já os mitos de origem, ou os mitos etiológicos, como nós conhecemos, tratam de como o mundo foi modificado e como surgem determinadas coisas. Assim, esses mitos, né, de origem, eles podem ser atualizações ou complementos dos mitos cosmogônicos, né? Um vai ali, então, ajudando o outro. E aí nós trabalharemos também com os mitos escatológicos, que são esses mitos de fim do mundo. Neles o mundo é destruído totalmente, né? E normalmente vai renascer ali pela água ou pelo fogo, né? Histórias bastante interessantes que nós temos relacionadas a isso, tá? E quando a gente tem essa questão da mitologia aqui dentro da nossa Amazônia, a gente vai ter os seres sobrenaturais, né, os seres fantásticos, as narrativas encantadas, de homem que vira boto, né, de sereia que seduz aí os homens e carrega para o fundo do rio, das Amazonas ou Icamiabas, como nós conhecemos, né, que era aqueles povos ali de mulheres que guerreavam contra os colonizadores, da criatura que tem os pés virados para trás, que a gente chama de curupira ali, que afugenta os caçadores, né? Todos esses elementos eles vão compor então o ilusório amazônico, né? A parte da fantasia da Amazônia. E eles estão ligados às lendas e os mitos, né, do imaginário do caboclo, do indígena, e consequentemente aí vai aparecer em muitas produções dentro da nossa região, né, em termos literários, em termos de composição, de canções. Nós vamos encontrar esses seres também presentes, tá bom? E a gente precisa, né, fazer essa divisão, ter essa ideia, né, dos mitos, como eles estão divididos em cosmogônicos, etiológicos e escatológicos, porque nós vamos ver a partir de agora alguns exemplos, e esses exemplos vai fazer para vocês todo o sentido disso que eu falei até agora, tá? Então, olha só, qual é o exemplo que nós temos? Nós temos o primeiro exemplo, chamado de Serrapore, tá? Assim como em outras aulas eu já trabalhei com vocês, as lendas fazendo parte ali da parte composicional, né, das toadas do Festival de Parintins, nós temos também os mitos ali presentes, tá bom? E aí nós temos lá no Festival de Parintins uma toada chamada Serrapore, né? Serrapore. Essa toada, né, a letra dessa toada, ela vai tratar de um mito cosmogônico, né? Que é o quê? O mito cosmogônico é aquele de criação do mundo. E aí, segundo a nossa etnia Maué, segundo o povo Maué. Então, para o autor indígena Yaguaré Yamã, que é o autor de uma obra, né, chamado Serrapore, o livro sagrado do povo Sateré Maué, o título da toada que nós estamos vendo aqui, né, Serrapore na língua Sateré, significa coleção de mitos, né? Então temos aí uma coleção de mitos, né, várias narrativas dos mitos do povo Sateré Maué, tá bom? Que são histórias, né, mitos e lendas gravados no Porantim, que é um remo sagrado e símbolo maior da identidade cultural do povo Sateré Maué, que tem a forma de bastão ornamentado com grafismo que simboliza o Serrapore, tá bom? E aí nós temos aqui a letra, né? A letra dessa toada para a gente acompanhar, a letra dessa música para nós acompanharmos. E aí ele diz assim, ó. Eu vou lendo com vocês e depois a gente vai só comentando, então, aí as estrofes, tá? Da nossa canção. Então ele diz assim: ó força, no cosmo a origem do universo, os planetas se chocam na gênese astral. Do escuro infinito, caos profundo. Monan ordena, nasce o mundo. Na fumaça, o paricá, a criação sobrenatural. Então vejam, que o eu lírico aqui ele fala do quê? De uma força, né? De uma força maior que ali no cosmos surge o universo. Como os planetas vão se chocar, né? Os planetas se chocam na gênese astral, ou seja, no surgimento ali dos astros.
E dentro desse infinito caos profundo que nós tínhamos ali, Monan, que era um ser supremo, ele ordena para quê? Para que o mundo nasça através da fumaça do seu paricar. E aí acontece então a criação sobrenatural, tá? E aí nós temos a continuação, né? Luz, raio primitivo que ilumina a vida, energia que emana do Criador. E se fez o sol, a lua o Atapi, Tupana e Jurupari, o Nhamangará, serpente emplumada Maué. Olhos de fogo na escuridão, Sucuyuera da anunciação, genitora da vida. Olha só aqui, né? Ele está falando o quê? De Unhamangará, que é o quê? A serpente emplumada Maué, né? E aí ele faz referência a ela aqui, ó, genitora da vida. É como se a serpente, né, emplumada Maué, Unhamangará, fosse realmente a criadora ali de tudo. Então ela é a genitora da vida, ó, animais e minerais. Gigantesca fera voa sobre os céus, ó dragão alado que originou o mundo em explosão. Então é isso mesmo, né? Temos aqui a Unhamangará como originando, né, o mundo. E aí o Eulírio continua, né? Criou o Nossoquém, que é a floresta, né, para o povo Sateremaué, a floresta encantada, o rio e a floresta, o arco e a flecha. Das tuas entranhas teus filhos levantam, cantam e dançam, Serra, Ipora e Maué. Voa, voa, Unhamangará, mãe terra. Voa, voa, Unhamangará, mãe terra. Certo? Então nós temos aí, né, como que surgiu, no caso, o mundo através da etnia Sateremaué, né? Aí temos a Unhamangará como mãe terra, essa grande serpente ali que voa, certo? Então, dentro dessas estrofes aí, nós temos uma análise para elas também, olha só. A estrofe, ela vai trazer esses resmos, é ótimo, gente, trazer esses termos que nos remetem às narrativas dos mitos cosmogônicos, né? Então, por que é um mito cosmogônico, professor? Porque a gente tem, então, aí a estrofe fazendo referência, olha, como cosmo, né? Origem, universo, planeta, gênese, nasce, mundo, criação, sobrenatural. Vejam que todas essas palavras aí fazem parte, né, dessas narrativas dos mitos cosmogônicos, do cosmo, né, de como surge. Então, esses elementos, eles são marcantes e são difundidos na nossa literatura, nas toadas, né, dos Jumbás de Parintins, com essa temática dos nossos mitos, tá bom? E aí nós temos um grande estudioso em mitologia, que é o Mircea Eliade, que fala que como características, os mitos, eles constituem uma história dos atos dos entes sobrenaturais. Então, nós temos o ente sobrenatural ali aparecendo, né, na toada. Então, nesse caso, temos o ente Monan. Lembra que eu falei para vocês? É como se fosse o ser supremo? Pois é, que é o ser supremo, na verdade. Pois no início não existia nada, apenas o escuro infinito e o caos profundo. E foi quando, então, o Monan ali ordena, né, o surgimento. Certo? Temos esse estado primeiro, né, esse estado primordial aí, primitivo do mundo, que é o caos, tá? Então, segundo os poetas ali, né, uma matéria existente desde toda a eternidade, sob uma forma vaga, infindável, indescritível, né, no qual se confundiam então os princípios de todos os seres particulares, né? Esse estado ali de que o mundo era um caos. Então, o caos era, ao mesmo tempo, uma divindade, por assim dizer, né? Uma coisa mais voltada, então, para a fecundidade, realmente para o surgimento, né? Para o nascimento de algo. Certo? Muito bem. Nós entendemos também, né, que Monan, na etnia Maué, como foi trazido aí, né, na letra da canção, ele vai ser o criador do universo. É uma espécie de Deus, né, para as religiões cristãs. Assim como Deus é para as religiões cristãs, a gente vai ter Monan na etnia Maué. É a figura, então, ali daquele ser supremo, né, que nós vamos ter dentro, né, da literatura, dentro
das canções. E aí Monan ele vai ser definido pelo próprio autor, né, do livro como forças cósmicas que criaram duas classes de deuses. Tupana, o deus do bem, e Urupari, né, que a gente conhece também como Jurupari, o deus do mal. E aí, no caso, o Tupana, desculpa, vamos lá. E aí nós temos Tupana, né, que é o deus do bem, e o Jurupari, que é o deus do mal. E ali no nosso primeiro verso, lá da nossa toada, a gente tem esse chamamento para essa tal força que seria Monan, quando ele diz ali, ó força, né? Então, logo nessa primeira estrofe, nós temos também a presença dessa fumaça que é expelida no paricá, que é uma espécie de erva alucinógena aí, não sei se vocês conhecem, né, usada, né, nas práticas de rituais indígenas. Então é por meio dessa fumaça que vai surgir o universo, ou seja, foi expelido algo. E dentro da mitologia dos mitos, né, esse ato de expelir é visto sempre como algo criativo. Então, por meio dessa ação, sempre vai se criar algo. Quando se expele ali, no caso paricá, vai se criar algo. A segunda estrofe que nós temos ali, ela já trata da criação dos demais entes, né, que vão compor a etnia cósmica e cosmogônica Sateremaué. Tá? O autor do livro lá, o Yaman, ele nos diz isso, que com a criação dessas classes aí, né, de Tupana, que é o deus do bem, e Jurupari, que é o deus do mal, surgem os seres estelares que vivem espalhados no Atapi, que é chamado de universo, e que são corpos luminosos, que só aparecem na escuridão da noite. Então, Tupana criou Ati, né, que é aí o universo, o Sol, e o Urupari criou o Ati, a Lua. Então, o Ati, o Sol, e o Ati, a Lua, tá? Ambos não estavam satisfeitos, queriam que os dois astros vivessem e vissem, né, e conversassem, mas isso não era possível, porque o Sol só aparecia de um dia e a Lua só aparecia à noite, por isso eles nunca se viam. Então fizeram surgir do infinito negro a serpente, né, o Ató Mangaru Sessé, que para servir ali de mediadora dos dois, né, a Mãe Terra no caso. Então a Mãe Terra surge e nós temos o Sol e a Lua, que não se encontravam, e aí nós temos então a Mãe Terra para fazer essa mediação entre os dois, isso dentro da mitologia Sateremaué, tá? Então assim nos vai ser apresentado esse Criador, né? É assim que é apresentado ali quem surge, né? Aquela serpente que é o Nhamangará, que surgiu ali para criar o mundo, né? E aí, segundo os Maués, ela é a criadora de tudo que tem no planeta, essa serpente, cujo nome significa Sucuriju emplumada, né? Lembram lá? Serpente emplumada Maué, então Sucuriju emplumada. E essa segunda estrofe, ela traz essas características de grande cobra de asas com olhos de fogo. E aí, nesta narrativa, a cobra aparece como algo positivo, né? Por quê? Porque ela cria algo em benefício do povo. Geralmente a gente acha que a cobra ali vem para fazer o mal. Nesse caso, não, tá? E aí essa mesma serpente, né, que faz aí companhia para os dois astros, né, para o Sol e para a Lua, ela inicia um relacionamento com ambos. E aí de dia ela ficava com o Sol e à noite com a Lua. Logo, não demorou para quê? Para que a serpente aparecesse grávida, mas sem saber quem era o pai, o Sol ou a Lua. E aí o tempo passou até que a grande serpente pariu dois gêmeos, né? E o Ató, o planeta das águas, sem terra, habitado por criaturas fantásticas, e o Capó, o planeta Terra, né? Que estava sem água também, habitado por seres minerais, certo? E um dia Tupana resolveu unir os dois planetas, né? O planeta Terra começou a beber o planeta Água até vazar em fontes cristalinas, cachoeiras, igarapés, lagos e rios. As águas unidas aos seres minerais mudaram de cor, gerando mares. A terra tornou-se macia e fértil, parindo flores, campos e cerrados. Dessa união mágica, então, surgem aí novos seres, né, com formas de vidas diferentes. Logo, os deuses incumbiram o Sol e Lua de iluminar o planeta nascido da união dos dois, certo?
Vejam então que nós temos uma história fantástica aí, né, a partir dessa narrativa do nosso povo Sateremaué, tá? A terceira e última estrofe da nossa música, ela vai narrar então as criações da grande serpente, né, que é principalmente Nossoquém, que segundo Sateremaué é o seu lugar de origem como sendo o lugar da morada de seus heróis míticos. Então Nossoquém ali é a floresta, como se fosse uma floresta encantada, né, onde vivem ali os seus heróis míticos, certo? Muito bem. Eles se localizam então na margem esquerda do Tapajós, numa região de floresta densa e pedregosa. E aí nós percebemos também a existência da temática etiológica. Lembram lá que etiologia é o surgimento de algo? Pois quando nós temos então aí a criação, no caso dessa floresta. A estrofe, essa terceira estrofe, então traz a confirmação de que o Inhamangará é realmente a Mãe Terra, segundo ali, né, o povo Sateremaué. E aí, contrapondo a narrativa do mito, né, apresentado pelo povo Sateremaué, por meio da obra de Guareyamã, que nós vimos agora há pouco, nessa letra dessa música, nós percebemos claramente as características desses mitos cosmogônicos. Por isso que eu disse para vocês que a letra dessa toada trazia, né, a letra dessa música trazia um mito cosmogônico presente, né, nós encontramos ali naquela composição, certo? Muito bem, vamos continuar então, né, com essa interpretação da Serra Pórea e dessa toada. Ela vai apresentar essa descrição de um mito cosmogônico, que é a criação do mundo, segundo a etnia Sateremaué. Tá? Então temos aí um caráter totalmente explicativo, né, que foi utilizado pelos personagens sobrenaturais. Então Monã, né, Moiuató e Mangacaru Sessé, tá? Então Magicaru Sessé, isso, Magicaru Sessé. Então vejam que na letra da toada nós vamos ter, né, a criação do mundo sendo descrita, sendo mostrada, sendo passada pela etnia Sateremaué, certo? Então nós vimos um exemplo de mito cosmogônico, nós vamos ver um exemplo de mito etiológico, né, que é o surgimento de algo. Olha só. Temos a narrativa de Nayá. Talvez vocês já devam conhecer quem é a Nayá. A Nayá, né, que vai retratar aí a Vitória Régia, o mito da Vitória Régia, também foi transformada numa letra de música, né, do Boi Garantido, em 1999, pelos compositores Inaldo Medeiros e Liduína Mendes. Inicialmente, a letra dessa toada ela descreve a origem da Vitória Régia, planta aquática, que é o símbolo da Amazônia, tá? E aí, nós trataremos a narrativa deste enredo como um mito etiológico, que eu falei para vocês, surgimento de algo, uma vez que relata o surgimento de uma planta, tá? E aí, a região amazônica, ela é muito comum, né, existirem aí várias versões de um mesmo mito, como é o caso da Vitória Régia. Nós temos várias versões desse mito. O próprio nome da planta encontra variantes. Não em algumas localidades, ela é chamada de Jaçanã, em outras, Iuapé e Assanã, e até mesmo Ninféia. Olha só. E aí a narrativa, né, nós vamos ter como narrativa da Vitória Régia, né, contada que em uma tribo indígena, né, ali no povo indígena da Amazônia, há muitos anos vivia uma bela índia chamada Nayá. Ela acreditava que a lua escolhia as moças mais bonitas e as transformavam em estrelas que brilhariam para sempre no firmamento. Continuando, a indígena Nayá, também desejava ser escolhida pela lua para ser transformada em uma estrela. Todas as noites ela saía de sua oca a fim de ser vista pela lua, mas, para sua tristeza, a lua não a chamava para junto de si. Nayá já não dormia mais, passava as noites andando na beira do lago, tentando despertar a atenção da lua. Em uma noite, a índia viu nas águas límpidas de um lago a figura da lua. A pobre moça, imaginando que a lua havia chegado para buscá-la, se atirou nas águas profundas do lago e morreu afogada. A lua, comovida diante do sacrifício da bela jovem, resolveu transformá-la em uma estrela, mas em uma estrela diferente daquelas que brilham no céu. Transformou-a em uma delicada flor, a Vitória Régia. Curiosamente, as flores desta planta só abrem durante a noite.
é uma flor de perfume ativo e suas pétalas, ao desabrocharem, são brancas, mas vão se transformando em rosadas quando recebem os primeiros raios do sol. E aí nós temos então a letra, né, dessa toada que foi a narrativa que foi transformada em toada e diz assim, ó: no encontro do sol e lua, as águas tornam-se nuas, iluminando Nayá. Quando a lua prevalece, ela murmura uma prece dirigida ao guerreiro que a lua faz refletir, né? Ela pede então ali para ser transformada em uma das estrelas. Encanto do amor primeiro que aparece nas águas e alcança o coração. Estrela do céu e dos sonhos, entrega a vida sem medo para viver essa emoção. Nayá, paixão de mulher, coração de menina. Aratio ao pé, estrela das águas será sua sina. Ou seja, ele atende o pedido, né? E ao invés de transformar em uma estrela do céu, a transforma em uma estrela das águas, né? Por isso que diz aí, então, que a estrela das águas será a sua sina. Então, a gente tem a toada iniciando ali, descrevendo, né, o encontro dos dois astros, o Sol e a Lua, né? E poetiza ali a admiração da Índia Nayá pela Lua. A segunda e a terceira estrofes, elas já relatam o desejo apaixonado de Nayá em se tornar uma estrela ao lado da Lua, que os compositores então tratam como guerreiro. Então, assim, a Lua, ao se refletir ali no rio, encoraja, né, vai encorajar ali Nayá a pular nas águas para viver o romance e entregar a sua vida. A última estrofe, né, que nós podemos chamar de refrão também, narra a origem da Vitória Régia. Mas ao se jogar nas águas, Nayá se sensibiliza. Eita, professor, quase que não sai, né? Se sensibiliza a Lua, que compadecida a transformou em uma planta aquática, cuja flor só abre em noites de lua, reforçando o amor entre Nayá e o guerreiro. Nayá se torna uma estrela das águas e não do céu, como eu acabei de falar para vocês, né? Ela queria ser essa estrela, mas acabou sendo a estrela das águas e não a estrela do céu. E aí, após, né, a descrição, a conceituação da letra, da toada, do enredo indígena, nós podemos, então, reiterar que a narrativa da Vitória Régia é um mito etiológico, né, que trata, então, da origem de uma planta aquática, certo? Então, nós vimos os dois mitos, tanto lá do Serraipore quanto de Nayá, sendo explicadas através, né, de uma letra, de uma canção, né, como elas vão se perpetuarem aí pela letra de uma canção, um mito, uma narrativa indígena, né? Temos tanto Nayá ali, que é o surgimento da planta, assim como o guaraná, assim como a mandioca. Nós temos o surgimento de algo. Então, por isso nós chamamos de mito etiológico, tá? E o mito cosmogônico é o surgimento do universo, do que está envolto ali do surgimento do universo em diferentes etnias. Nós temos na mitologia africana, nós temos na mitologia nórdica, vários tipos de mitologia vão tratar também do surgimento do mundo. Na nossa aula de hoje, nós tratamos em específico, né, de um mito cosmogônico da etnia Maué, né, do povo Sater Maué. Tá bom, pessoal? Assim como os Dessana também vão ter o seu entendimento, ali, as suas narrativas, o seu mito sobre o mito cosmogônico, sobre a criação do mundo, né, segundo os Dessana. Certo, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenha ficado um pouquinho aí na cabecinha de vocês sobre mito, tenham aprendido um pouco mais. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.